É lindo demais ver o agir e o mover de Deus. Então, todos vocês fazem parte de tudo isso. Todos vocês. Meus irmãos, glória a Jesus. Nós estamos num dia emblemático, né? Porque o presidente Donald Trump, ele publicou uma mensagem. Hoje, às 21h30, ele vai fazer um discurso. Um discurso que pode abalar aí a União Europeia, e abalar o mundo, o Ocidente. Então, a gente precisa estar em alerta. Por quê? Porque a Europa e o Reino Unido abraçaram Zelensky e eles querem guerra. E Trump está sendo colocado como vilão da história. E eles já estão dizendo publicamente, a mídia mundial está dizendo que Donald Trump está apoiando a Coreia do Norte e apoiando a Rússia por não querer apoiar a Ucrânia nessa batalha. E o que dá para entender é que ele vai cortar todos os recursos para a Ucrânia. Na realidade, já houve uma declaração que os recursos serão totalmente cortados. E aí, meus irmãos, eu digo para vocês algo que, quando a gente olha, vamos falar disso de uma forma humanamente falando, né? Sem muito miticismo, sem muita conspiração. Se eu tenho um inimigo que é forte e pode me causar um problema, é melhor eu destruir ele ou me aliar a ele. Eu quero fazer essa pergunta para vocês, porque a Rússia incomoda a América. A Rússia tem poder de fogo de destruição em massa. E aí veja que a Rússia ela está ligada ao BRICS e a Rússia está ligada à China. E a China depende da Rússia para se tornar essa potência mundial. E o que dá a entender que Trump não quer guerra com a Rússia. E é por isso que ele está se aproximando da Rússia, para não ter problema e não afetar, entre aspas, a América. Isso seria uma visão assim bem brusca, sem conspiração nenhuma. Só que a gente está vendo nitidamente e claramente que a Europa e o Reino Unido não querem estar fora desse pseudo plano de paz. Então a Europa está unindo força para que a Ucrânia permaneça no campo de batalha. Mas a Ucrânia não tem mais soldados. A Ucrânia não tem armamento suficiente e tudo vai ser enviado. Agora, veja como é complexa essa situação, né, irmãos? Não seria muito mais fácil eles pegar todo esse dinheiro, fazer um acordo de paz e ajudar quem precisa verdadeiramente? Então, veja que eles não querem acabar com a fome do mundo, acabar com a pobreza do mundo. Eles querem investir em armas. É isso que eles querem torrar dinheiro. E a gente vê que tudo
infelizmente, quem paga o preço de tudo isso é o povo, e o povo é usado como massa de manobra para que alguns fiquem dando risada de tudo que está acontecendo no mundo. Essa é a realidade, irmãos. Essa é a realidade. Agora veja, Trump diz em postagem enigmática sobre algo grande que ocorrerá na terça-feira e assusta os internautas nas redes sociais. Donald Trump compartilhou uma mensagem enigmática nas redes sociais, dizendo: amanhã à noite será um grande dia. Enquanto os aliados da OTAN se esforçam para trabalhar de um acordo para acabar com a guerra na Ucrânia. Em uma publicação em sua plataforma da mídia social, esta manhã, Trump escreveu: amanhã à noite será grande. Vou contar como é. Trump deve discursar em uma sessão conjunta no Congresso amanhã à noite. O evento não é oficialmente um discurso do Estado da União, que os presidentes tendem a fazer depois de estarem no cargo, por pelo menos um ano. Mas será uma oportunidade para Trump fazer seu primeiro grande discurso desde que assumiu o cargo pela segunda vez em janeiro deste ano. Em declarações à Fox News, o presidente republicano o vice-presidente, Mike Johnson disse que um presidente normalmente não faria, eu acredito que é o presidente da casa, não faria um discurso do Estado da União neste momento de seu mandato, mas, na verdade, será mais um discurso do Estado da União, alegando que Trump colocou a América de volta a uma base forte. Não está claro que Trump se referirá em seu discurso após uma semana de manchetes internacionais, após a sua briga no Salão Oval com o presidente ucraniano Zelensky. Trump acusou Zelensky de jogar uma terceira guerra mundial e disse que não expressou gratidão suficiente pela ajuda dos Estados Unidos na defesa do seu país contra a invasão de Putin. Após a discussão, os líderes europeus se reuniram em uma conferência realizada em Londres no fim de semana. A Grã-Bretanha e a França expressam seu apoio a um acordo de paz, mas disseram que isso deve vir com garantias de segurança americanas. Os relatórios de hoje sugerem que Trump está considerando, em meio a uma série de opções diferentes, parar de enviar ajuda militar à Ucrânia em sua luta contra a Rússia de Vladimir Putin. E isso acontece depois que Zelensky esteve em Washington na semana passada para assinar um acordo de minerais que trocaria direitos sobre recursos naturais por mais apoio militar americano. O líder ucraniano expressou seu desejo de assinar o acordo após a tensa troca com Trump e o vice-presidente J.V. Vance. A viagem foi interrompida após a briga e o acordo não foi assinado. Agora, irmãos, eu tenho outra matéria aqui que eu quero colocar para vocês. Eu quero colocar que verdadeiramente, olha só, a gente está vendo, que a Europa, o Reino Unido, não tem condições de manter a guerra, não tem condições de manter sem o apoio americano. Então, eles querem uma paz com apoio americano, e se Donald Trump tirar todo o apoio, veja que o G1 já notificou isso daqui, ó. Estados Unidos suspende a ajuda militar à Ucrânia após desentendimento entre Trump e Zelensky. Medidas seriam um caráter temporário até que Kiev demonstre compromisso com as negociações de paz, disse um alto funcionário da imprensa americana. Os Estados Unidos estão suspendendo temporariamente toda ajuda militar à Ucrânia até que o presidente Donald Trump avalie
que a Ucrânia está comprometida com as negociações de paz com a Rússia. Disse um alto funcionário do governo nesta segunda-feira. A imprensa americana é a primeira vez que o país principal financiador do esforço da AG na Ucrânia impõe uma medida do tipo desde o início do conflito, em fevereiro de 2022. Estamos fazendo uma pausa e revisando a nossa ajuda para garantir que ela esteja contribuindo para uma solução, disse a fonte, acrescentando que os Estados Unidos precisam de seus parceiros também se comprometam para alcançar o objetivo da paz. Então já é oficial, a Ucrânia não recebe mais apoio militar americano. E segundo o que foi tratado entre o Reino Unido, a França, a Alemanha, a Itália e outros países europeus, tem a foto, né, irmãos? Deixa eu mostrar aqui para vocês a foto dos líderes europeus que abraçaram Zelensky após o abandono americano. Mas sem o apoio dos Estados Unidos não vai. Olha lá, ó. Olha só, líderes europeus falaram nesse domingo da necessidade de rearmar urgentemente os países do continente. E ali um discurso de estabelecer paz por meio da força, com ajuda financeira militar à Ucrânia para proteger o país contra a Rússia. A medida se dá em meio à ameaça dos Estados Unidos deixar de apoiar a Ucrânia na AG contra a Rússia. Depois do governo de Vladimir Putin invadir o território ucraniano, o presidente Donald Trump pressiona por um acordo de paz com a Rússia sobre desconfiança ucraniana e da Europa de que Putin pode voltar a atacar mesmo após o cessar-fogo. Também ocorre depois de Trump ter exigido que os países da Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, uma aliança militar de 32 países, aumentassem os gastos em defesa. O presidente americano abriu a possibilidade dos Estados Unidos não serem mais o principal agente de garantia de segurança da Europa, o que ameaça um pacto vigente desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Líderes de 18 países se reuniram nesse domingo em Londres, na Inglaterra, para debater o apoio à Ucrânia, participar o premier britânico, tal. Veja que estava lá o premier britânico, líderes da França, Alemanha, Dinamarca, Espanha, Finlândia, Itália, Holanda, Noruega, Polônia, República Tcheca, Romênia, Suécia e Turquia, além do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Precisamos urgentemente rearmar a Europa, afirmou o presidente da Comissão Europeia, a Ursula. Ursula reiterou a importância dos países da União Europeia aumentarem os gastos com defesa e afirmou ainda que a Europa também precisa mostrar aos Estados Unidos estar pronta para defender sua democracia. A reunião, liderada pelo primeiro-ministro britânico, ocorreu dia após o bate-boca entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente ucraniano na Casa Branca. Irmãos, eu vou dar a minha análise assim, de uma forma bem tranquila. O mundo está polarizado entre esquerda e direita, e eu não acredito que o BRICS deixou de existir e que a ideia, né, da criação de uma moeda para os países do BRICS negociar sem depender do dólar saiu de pauta, e eles estão se levantando de uma forma muito, mas é muito clara contra os Estados Unidos. E o que vai acontecer? Nós temos aí, eu não assisti ainda, né, o Dia Zero, que é uma série da Netflix,
que mostra um apagão digital nos Estados Unidos, e o Dia Zero trabalha na mesma temática. Parece que o Dia Zero é a continuação do filme O Mundo Depois de Nós. Então, muita gente da direita, principalmente brasileira, está idolatrando Donald Trump e Elon Musk, só que não percebe que se a América se tornar grande, os países vão quebrar. O dólar vai para as alturas, a inflação e os juros mundial vai aumentar, e quem vai pagar a dívida dessa América poderosa novamente somos todos nós. E o que está se armando, Deus abençoe a irmã Samantha da Alemanha, é simplesmente o caos. Então veja que a Europa está dizendo que está se autoprotegendo com mais investimento militar. O abandono da América, agir da Ucrânia, vai fazer muitas coisas acontecer a partir de agora. E então eu acredito que o que está se armando diante de nós é que o mundo vai se levantar contra os Estados Unidos. E isso está muito claro, irmãos. Muito claro. Porque imagine, a dependência do dólar do mundo é assombrosa. E se o dólar supervalorizar e a América se tornar essa grande nação, como o Trump está falando, o mundo inteiro vai pagar isso. E então a gente vê que os países estão se unindo. Os países estão se unindo com um objetivo: criar um caos para quebrar os Estados Unidos. Não tem como você instaurar, irmãos, um novo sistema monetário, um novo sistema de controle, sem destruir a velha ordem. Então, eu acredito que eles estão puxando tanto os Estados Unidos como a União Europeia e o Reino Unido, agora o mundo, para o caos, para depois eles estabelecerem a ordem. A ordem. E eu vou dizer, existe outro grande ponto que está na mídia também, que é Elon Musk e Trump já pensam em a retirada dos Estados Unidos e da ONU. Vocês têm noção disso? Eles estão querendo cortar gasto mesmo. Parece uma empresa querendo cortar gasto. Olha só, irmãos. Olha só. Isso aqui é matéria de hoje, tá? De ontem. Elon Musk defende a saída dos Estados Unidos da OTAN e da ONU em meio às tensões geopolíticas. Empresário endossa críticas às alianças internacionais enquanto aliados da OTAN discutem o apoio à Ucrânia. Empresário afirmou no sábado ser favorável à saída dos Estados Unidos da OTAN e da ONU em publicação no Twitter. Olha só a publicação dele. Musk é um dos principais aliados do presidente dos Estados Unidos, que já questionou publicamente o papel da OTAN e tem pressionado os países membros a aumentarem os gastos com defesa. Além disso, o empresário está à frente do recém-criado DOGE, Departamento de Eficiência Governamental, um órgão voltado para cortes e gastos federais, e tem promovido o desmantelamento de diversas agências governamentais. A declaração de Musk ocorre no mesmo dia que o primeiro-ministro britânico reuniu 14 líderes europeus e o premier canadense em Londres para discutir o futuro da defesa da Europa em foco ao apoio à Ucrânia. O posicionamento do bilionário também surge em meio às tensões dentro da OTAN. A alta representante
representante europeia para diplomacia e segurança, Kaja Kallas afirmou que o Ocidente precisa de um novo líder em resposta ao desentendimento entre Trump e o presidente ucraniano, ocorrido na sexta-feira. Irmãos, veja que nós temos claramente diante dos nossos olhos um projeto. A América está puxando a quebra da economia mundial. Então veja que a América está saindo de vários acordos internacionais que geram gastos bilionários ou trilionários, né? Eu acredito que a OTAN é trilhões para os Estados Unidos. E o que eles querem é se tornar uma alta potência. Irmãos, a América, eu vou repetir, a América poderosa quebrará o sistema financeiro mundial. Quebrará o sistema financeiro mundial. E aí a gente tem que lembrar, irmãos, a primeira postagem de Elon Musk na vitória de Donald Trump. Quem lembra aqui o que Elon Musk postou no Twitter na vitória de Donald Trump? Quem lembra aqui? Foi a primeira mensagem que ele deixou no Twitter. Nova ordem mundial. Quem é que tem um sistema de monitoramento ao vivo do planeta Terra através da Starlink? Elon Musk. Quem é que quer implantar chip no cérebro das pessoas? Elon Musk. Quem é que quer o totalitarismo? A América e Elon Musk. Então veja que as pessoas hoje idolatram Donald Trump, idolatram Elon Musk, lembrando daquela roupa que eu mostrei para vocês em lives atrás, em que Elon Musk se declarou vencedor do diabo. Irmãos, ele não é um anjo, tá? Que veio salvar a democracia, a liberdade de expressão, e muito menos Donald Trump. Eles vieram para preparar o caminho para um líder global, que não será nem Elon Musk e nem Donald Trump, mas eles estão trabalhando 24 horas por dia, para que o anticristo se manifeste. E eu tenho pregado sobre isso, eu tenho falado sobre isso, que a volta de Donald Trump para a Casa Branca é simplesmente para o terceiro templo ser erguido em Israel. É para que acordos de paz sejam assinados. É para que venha o líder global. Isso está muito claro e as pessoas não querem perceber. É isso que é tremendo, né, irmãos? As pessoas não querem acreditar que o anticristo já caminha no nosso meio. Irmãos, eu digo sem medo de errar. O anticristo já está na terra, já come, já bebe, já dorme, já tem reuniões. E nós estamos vendo o mundo sendo preparado para um caos, para que surja o solucionador do problema. Esta fala da europeia que diz que nós precisamos de um novo líder global. Veja, irmãos, eles estão declarando que nós precisamos de um líder global. É por isso que eu digo que não será Donald Trump. O anticristo ele vai trazer o mundo para si. Ele vai ser idolatrado como Deus na terra. É diante de um caos que surge o solucionador do problema. E Trump, Europa e Reino Unido está levando o mundo para o caos, para que surja, então, aquele que vai trazer a solução de todos os problemas. Olha que coisa tremenda.
Olha que coisa tremenda.